Muito bem, pessoal. Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre o nosso último texto, né, do nosso módulo, e ele vai abordar uma filosofia antiga, do período antigo, chamada ceticismo filosófico. Às vezes as pessoas chamam só ceticismo, né, mas aí também chamam ceticismo filosófico. Também existe uma outra maneira de chamar essa escola de filosofia que a gente vai ver hoje, de pirronismo. E eu vou explicar por quê. É, Então, a gente viu vários textos antes de chegar até aqui, né? A gente falou das características gerais da filosofia, aí depois a gente falou do pensamento de Heráclito de Éfeso, né? Depois a gente falou sobre o pensamento de Sócrates, e hoje a gente vai falar sobre o ceticismo, certo? Então, vou compartilhar aqui a tela. E aí vocês podem novamente, como sempre, né? Vocês podem interagir pelo áudio, ou então usar o chat, escrever no chat que eu estou vendo aqui. Belezinha? Ao término da nossa aula, eu lanço a prova na. Eu lanço a prova no Google Classroom para vocês fazerem, como eu estava explicando, certo? Muito bem, senhores. Então vamos lá. Nós temos aqui o ceticismo filosófico ou simplesmente ceticismo. É uma escola, foi uma escola de filosofia que existiu na antiguidade, né? Em que o seu criador foi essa figura que está aí, né? Retratada, que é o Pirro. O nome dele era Pirro. 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 E assim como o Heráclito ele era de uma região, né? Ele era de uma cidade que deu nome a ele, Heráclito de Éfeso. O Pirro, ele também pertencia a uma cidade que era chamada Elis. Então, os pensadores, nessa época, eles recebiam suas denominações a partir do lugar de onde eles vinham. Então, a cidade era chamada de Elis, certo? Como aconteceu com os outros pensadores que a gente viu, Sócrates, o Heráclito, né? Na antiguidade, pessoal, se tornava difícil ter, como posso dizer, não é que se tornasse difícil, o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos a provável aparência desses pensadores. Nós não temos a aparência exata, o modo como eles eram, mas alguns foram retratados através daquelas estátuas, né, que a gente viu do Sócrates, a estátua do Sócrates, né, que era aquela imagem que eu coloquei no texto, e a do Heráclito também. Aqui a gente tem o Pirro. O Pirro aqui a gente tem um desenho, né, do Pirro. Então, o Pirro ele é uma figura mais misteriosa, muito misteriosa. Tem muitas histórias sobre quem ele foi, o que ele fez, né? Não há um consenso muito grande não sobre o Pirro, né? Ele era uma figura bem misteriosa. Ah, então, esse texto aqui, ele foi retirado de uma tradução de um professor brasileiro chamado Danilo Marcondes, né? Está aqui a referência. É bom que se diga, né? Caso alguém tenha interesse depois em procurar. Ele não está completo, né? Ele traduziu uma parte do texto do fundador do ceticismo. O nome do texto é Hipotiposes Pirrônicas, que significa ou hipóteses pirrônicas, né? Pirrônicas vem de Pirro, que é o criador, né? O fundador da escola. Então, hipóteses de Pirro, ou também eu vi uma professora traduzindo por esboços. Né? Então, esboços como se fosse quando você desenha, que você faz apenas o esboço, não é uma coisa bem acabada, é só um esboço. Pois bem, só que de propósito, a gente vai entender por que, que é apenas uma hipótese. O pensamento do cético é interessante, ele não vai dizer que é verdadeiro. O Pirro, através do texto aqui, vai dizer que é do sexto empírico,
ele vai dizer que o ceticismo ele só cria, como posso dizer, ele é uma busca pela verdade, certo? Mas ele não afirma ter encontrado a verdade. A gente vai ver isso com calma. Então, isso talvez ajude a entender por que o título do texto é hipótese. Ou hipotiposes pirrônicas, né? Ou esboços, certo? Para começar aqui, a gente vai lá para o final do texto. Vamos fazer um invertido hoje. A gente vai começar aqui no final. Uma coisa que a gente tem que entender sobre a filosofia antiga, pessoal, é que em um certo período filosófico, os pensadores eles estavam muito preocupados que a filosofia ela não fosse apenas teórica, certo? Que a filosofia ela tivesse como posso dizer, um desdobramento na sua vida. E que ela se presentificasse, que ela se concretizasse de alguma maneira no seu modo de viver. Esse jeito de olhar a filosofia, né, que é posterior a Sócrates, veja bem, a gente falou de Sócrates, isso aqui já é depois de Sócrates. Ele vai ser conhecido como filosofia prática também. Não é que a filosofia não tenha um desdobramento na sua vida, a filosofia de Sócrates, a de Heráclito, ou como a gente estava vendo de modo geral as características da filosofia. Tem sim, a gente viu que a crítica ela é importante para atingir um grau de lucidez, para tentar encontrar verdades, né? Algo mais profundo e sair do que é superficial, né? Mas aqui a gente está falando de algo, como posso dizer, de um exercício prático, coisas que eu possa fazer no meu dia a dia mesmo, que isso traga benefícios especificamente no sentido, eles não iam dizer emocional, essa é uma linguagem mais contemporânea da psicologia, né? Mas num sentido mais terapêutico mesmo. Eles estavam preocupados, resumindo essa filosofia mais prática, pessoal, que eu estou querendo introduzir aqui com vocês, eles estavam preocupados com o equilíbrio da alma, com a tranquilidade da mente, da alma. Eles estavam preocupados que a filosofia ela servisse para você estar bem no mundo. Porque essas filosofias práticas, como o ceticismo, que também a gente pode citar o estoicismo, que a gente só vai ver lá no segundo ano, pessoal, e o epicurismo, eles têm essa mesma preocupação, só que métodos diferentes para conseguir atingir uma tranquilidade da alma, que em grego eles chamavam de ataraxia, certo? Deixa eu dar um zoom aqui nesse texto, que eu estou achando que ele está bem... Não sei se está dando para visualizar vocês aí. Pronto, acho que agora ficou bom. Certo? Então, o ceticismo tem uma fórmula, o epicurismo tem outra fórmula e o estoicismo tem outra fórmula. A gente vai ver o ceticismo, né? Porque o nosso módulo, enfim, é curto, a gente não tem como ver todos os textos que a gente gostaria. Mas qual é a fórmula e qual é o objetivo dessa filosofia? Eu já falei que é atingir uma tranquilidade, é viver melhor na sociedade, viver de uma forma menos perturbada. Muito atual, pessoal, né? A gente sabe que hoje essas filosofias elas têm muito a contribuir para nós que estamos vivendo em períodos em que o mundo fornece muitas e muitas oportunidades de você ficar perturbado, né? Então não é o mundo ele já era perturbador, né? E o período histórico em que houve o ceticismo e essas outras escolas também tinham as suas perturbações. E eles pensaram sobre isso e descobriram como que a gente poderia dizer, entre aspas, fórmulas, né? Bem, dito isso, senhores, vocês podem me interromper aí a qualquer instante, certo? No final aqui, por que as pessoas estão perturbadas na sociedade, segundo o pensamento do ceticismo filosófico, né?
A gente pode resumir assim, porque elas estão sempre perturbadas, querendo o que é bom, valorizando o que é bom, que nunca tem o que é bom, ou quando tem, tem medo de perder. Então, ou elas desejam muito as coisas, e quando conseguem as coisas, elas têm medo de perder o que têm. Então, existe uma perturbação da ordem do desejo. Não é a palavra que ele usa no texto, mas dá para entender assim. Porque é o gostar das coisas e o não gostar também, porque sempre que surgem coisas que você não gosta, você se perturba. Então, a perturbação da alma, da mente, né, vamos traduzir para a modernidade, para nossas palavras, ela se dá porque você gosta das coisas e elas não vêm quando você quer. Quando você consegue e causa, como Cecília está colocando aí no chat, dependência, porque você gosta delas, aí você se apega, né, Cecília? E quando você se apega, você é dependente. Tudo que você está apegado tem poder sobre você, né? E aí, quando aquilo se esvai, porque é da natureza das coisas se esvair, fluir, a palavra que Heráclito usa, né? Naturalmente tudo vai acabar. É inevitável, né? Os gregos chamavam de devir. Lá está lá a palavrinha lá no texto do Heráclito, né? Devir, mudança. Vai ter sofrimento. Inevitavelmente, apegar-se às coisas levará ao sofrimento. Mas não é só gostar que traz o sofrimento, gostar das coisas. O não gostar é mais óbvio que traz sofrimento, porque é só você reparar que quando chega quem você não gosta, quando acontece o que você não quer, você fica perturbado, é mais fácil entender. O gostar é mais difícil de entender. Embora a Cecília tenha dado uma chave aí, uma palavrinha dependência. Né? Então vamos para o texto. Ele diz assim, ó, quando as pessoas mantêm uma opinião sobre se algo é bom por natureza ou é mal, ou seja, quando você julga uma coisa muito, muito boa, que aquilo é bom mesmo, não é porque alguém lhe disse que é bom, não. Você sabe que aquilo é bom num sentido essencial, né? Ou quando aquilo é mal e você acha que é mal mesmo, não vai mudar e não é questão de opinião, é mal, essencialmente é mal. Quando as pessoas pensam que uma coisa é má ou boa por natureza, elas vão se perturbar. Porque quando se encontram privados do que consideram bom, sentem-se afligidos. Né? Aliás, quando se encontram privados daquilo que consideram bom, aí sentem-se afligidos por algo naturalmente mal e passam a buscar aquilo que pensam ser bom. Ao obter isso, sentem-se mais ainda perturbados. Ou seja, parece que quando você conseguir o que você quer, todas as perturbações vão desaparecer. Mas é que ele está dizendo que quando você consegue o que você quer, você agora fica com medo de perder. Né? Um exercício de imaginação, pessoal. Pense numa competição entre duas pessoas. Aí elas querem vencer um campeonato de futebol. Um exemplo, futebol. Um time vence. Quando esse time vence, essa palavra, isso, Cecília, essa palavra vencer, ela não é final. Quando um time vence, e agora? Venceu, e agora? Passou. Ele vai ter que vencer de novo. E acontece um fenômeno que, se ele vencer várias vezes, cria-se uma pressão imensa de que ele vença de novo. Ele já sofre. No momento em que ele venceu, ele já está sofrendo por antecipação dos campeonatos que virão no futuro, porque se espera que ele vença. Né? É um paradoxo. Né? Ao mesmo tempo que eu tenho o que eu quero, no mesmo momento, né, aquilo começa a me perturbar, porque já se foi, eu preciso de novo de outra coisa. Né? E mais ainda, quando eu consigo o que eu quero, o que eu julgo bom, agora eu tenho medo de perder. Tipo um campeão de boxe, que alguém pode desafiar ele a qualquer momento e tirar o cinturão. Né? Eu lembro de uma historinha que eu ouvi de um sábio que ele está sentado conversando com um discípulo,
E aí chega um homem assustado e diz assim: Senhores, os senhores viram alguns bezerros passando aqui? Ele cansado, suado. Aí o sábio olha para o outro e o outro diz: Não. Aí olha para ele: Não, nós não vimos. Aí o homem: obrigado. Aí vai, continua buscando. E aí o sábio diz: Olha, o sábio olha para o discípulo e diz: Que bom que nós não temos essa grande quantidade de bezerros. Ou seja, eles estão tranquilos e calmos porque eles não possuem aquilo que aquele homem está morrendo de medo de perder. Né? Então, é nesse sentido que o ceticismo ele vira uma espécie de... Na antiguidade, eles chamavam de exercícios espirituais, mas não no sentido religioso, no sentido de coisas que eu treino a minha mente para que eu possa viver melhor. Os exercícios que eu faço. E seria um exercício, ou seja, um treinamento, em que eu começo a olhar para o mundo e perceber que ele muda, e se eu me apegar a ele, se eu quiser o que é bom sempre, se eu julgar aquilo bom, como o texto diz aqui, ó, por natureza, ou seja, muito bom, essencialmente é por natureza. Aí eu vou sofrer. Se eu julgar uma coisa má por natureza, eu também vou sofrer. Às vezes o que é bom e o que é mal, ele é apenas uma... Ele nascem da opinião que você tem sobre as coisas. Uma coisa só é má para você, por exemplo. Pode ser que para outra pessoa ela seja boa, né? Então isso mostra como nós temos uma espécie de responsabilidade frente ao que acontece diante de nós, de bom e de ruim. Um amigo ele pode se tornar um inimigo depois pode se tornar um amigo, né? E uma situação muito difícil pode ser a chave para você se tornar melhor. Então parece que a gente está sempre julgando as coisas de uma maneira muito exagerada, sabe? E é esse apego, esse exagero que faz com que a gente sofra, né? Então vamos continuar aqui, ó. Quando você consegue o que você quer, né? Você fica contente de forma irracional e imoderada e passa a ter medo que aquilo muda e você perca. Já falei, né? Mas o contrário disso seria o quê? Eu não vou ligar para nada? É, professor, é isso que o senhor está dizendo? Eu não vou ligar para nada? Não é isso. A gente está falando de um exagero. A gente está falando de alguma coisa que distorce. Veja o texto. Quando a gente julga algo bom por natureza ou mal por natureza. Ou seja, quando eu nego a mudança. Quando eu nego que aquilo não vai se tornar outra coisa. Se alguém me faz, se eu acho que alguém é mal, eu só vejo o mal naquela pessoa de um modo como se a natureza dele, essencialmente, ele fosse aquilo. E aí por isso eu sofro, né? Mas na verdade, tudo está em movimento, tudo está mudando, né? E aí qual é o que é que ele diz aqui? Qual seria o exercício? Já que eu falei em exercício espiritual, qual seria o treinamento, digamos assim, né? Do cético. Aí ele fala aqui, ó. Ah, deixa eu só localizar aqui. Mas, ao contrário, aqueles que não determinam as coisas naturalmente boas ou más, ou seja, aquela pessoa que olha para o mundo e vê que as coisas podem sim mudar a todo instante e quem agora lhe agrada pode lhe desagradar e quem agora lhe desagrada pode vir surpreendentemente a lhe agradar e se tornar outra coisa. E se os acontecimentos que você achou que eram ruins no passado, quando você começa a ver, na verdade eles foram bons e você agora reconhece isso. Ou seja, quando você vê que as coisas elas estão mudando e não são essencialmente fixas, como boas ou más, aí, quando você não determina as coisas serem naturalmente boas ou más, não as evita nem busca elas avidamente. Ou seja, nem você fica numa atitude de aversão do que é mal, porque você sabe que aquilo está aparecendo agora para você, vai ser só um horário de aula mesmo, uns 45 minutos, viu? Quando você encontra aquilo como sendo mal mesmo,
aí você sofre, não foi? Mas quando você reconhece que aquilo muda, aí você entra numa espécie de equilíbrio com o movimento das coisas, certo? Pois é, Wigner, 45 minutos é pouco mesmo, né? Você está vendo como é a situação, né, do professor de filosofia. A gente tem 45 minutos para falar de coisas assim muito interessantes que demandam tempo, né? Mas enfim, né? Fazer o quê? Tem que fluir e aproveitar o máximo possível as condições como elas estão agora, né? E, infelizmente a situação é essa. Na pandemia, né? Quando a gente retornar, aí a gente vai ter 2 horários. O normal, pessoal, quando é presencial, é 2 horários de filosofia. Aí dá para a gente, né? Brincar um pouco mais, né? Com o pensamento. Quando você nem evita nem busca avidamente, você entra num equilíbrio, você não se perturba, certo? Você já sabe que aquilo não é mal essencialmente, e você sabe que aquilo não é bom essencialmente, que aquilo pode mudar a qualquer instante. Quando você sabe disso, você se descolou do apego. E aí você já se torna mais calmo. Eu comecei pelo final do texto. Então, esse é o objetivo do ceticismo, certo? Agora, resta saber como chegar nisso, né? E aí a gente vai passo a passo agora, com os exercícios, né? O método. Talvez dê para chamar de método, né? Entre aspas, porque Sócrates não tinha um método, que era a maiêutica, que era a ironia, fazer a pessoa reconhecer a própria ignorância e daí nascer a ideia, né? Fazer o parto das ideias. No pirronismo tem um movimento, uma habilidade que, se a gente quisesse, talvez, entre aspas, poderia chamar de método também, e eles não vão chamar assim, mas um termo didático para a gente entender. Como chegar nesse final que eu disse, que é a tranquilidade da alma. Belezinha? Alguém quer fazer alguma pergunta agora? Se quiser, faça aí. Senão a gente vai começar. Então, senhores, o texto começa assim. O resultado natural de qualquer investigação é que aquele que investiga ou encontra o que busca, ou nega que aquilo possa ser encontrado, ou ainda, terceira via, confessa que é impossível, que é inapreensível, né? Aliás, essa é a segunda, desculpa, essa é a segunda. E a terceira é persiste na busca. Eu vou repetir. Quando você procura uma coisa, você tem três, como ele diz aqui, resultados possíveis. Aqui ele vai falar sobre a busca da verdade. Quando você procura uma coisa, tem três resultados possíveis. Ou você encontra, ou você nega que aquilo possa ser encontrado. E confessa que é inapreensível, ou seja, impossível. Entender, inapreensível, apreender, o contrário é inapreensível. E a terceira via, ou você continua procurando. O ceticismo vai falar sobre o quê, pessoal? Sobre a verdade. O que é a verdade? É possível dizer a verdade? Quem é que tem isso chamado verdade? Porque é uma palavra tão banal, né? Que todo mundo usa o tempo todo. Verdade isso, verdade aquilo, minha verdade, sua verdade. Fulano fala a verdade, fulano fala a mentira. E aí, o que é verdade? O ceticismo está preocupado com isso porque é uma pergunta essencial, porque está o tempo todo sendo utilizada, né? Então, ou você diz que tem a verdade, que é possível achar, seria a primeira atitude, ou você diz que é impossível encontrar a verdade, e por isso você diz que é inapreensível, né? E a terceira via, você diz que ainda está procurando, certo? Os céticos, eles dizem que estão num movimento de procura da verdade, certo? E a gente vai entender por que eles continuam buscando. A gente está adiantando aqui, eles vão dizer o seguinte, pessoal. A filosofia, ela que diz que encontrou a verdade, que encontrou, não só a filosofia, ele está falando aqui da filosofia.
Mas as outras formas de pensamento aí da cultura, né, como a gente sabe, tem a palavra verdade, ela está na religião, ela está na modernamente, contemporaneamente, né? Ela está na psicologia, ela está na história, né? Talvez alguém diga isso, um historiador, talvez um sociólogo diga que tal coisa é verdade, ela está nas ciências exatas, naturais, na física. A própria ciência, ela depende da ideia de verdade, né? Porque a gente tem os experimentos científicos como sendo o estabelecimento do verdadeiro no sentido mais que a sociedade valoriza é produto da atividade científica. Né? A gente poderia chamar em verdades relativas, verdades absolutas. A verdade, então, aparece de várias formas. Os dogmáticos, segundo os céticos, são aqueles que dizem nós achamos a verdade. Ou é possível encontrar, sim, a verdade. Esses são o que eles chamam de dogmáticos. A gente viu lá na primeira apostila da gente que a palavra dogma, ela significa uma crença que eu tenho, mas que ela não é bem clara, ela é obscura. Eu estou dando razão, eu estou dando assentimento a uma coisa que, na verdade, não é clara, mas eu estou dizendo que é. Ou seja, eu estou presumindo que seja, irracionalmente. Isso é um dogma. Sem ter as argumentações necessárias, né? E um raciocínio reflexivo para dizer que aquilo é verdadeiro, eu já assumo como sendo verdadeiro uma questão que, na verdade, ela é obscura. Isso é um dogma. Quer falar? Acho que foi Anthony que levantou a Ô, mão agora. professor, eu posso falar alguma verdade? Tipo, afirmar que alguma coisa é verdade, né? Ou não? É, não, Tipo veja. assim, Sim. um exemplo, eu vou morrer um dia, é verdade? Ou não é certo afirmar que é verdade? Bom, vamos chegar nessa parte aí. O que o cético, já adiantando, né, sua pergunta, o que o cético vai dizer sobre isso que você disse aí, esse é seu exemplo, né? Eu vou morrer, né? O cético vai dizer assim, já adiantando, né? Lá na frente a gente vai ver daqui a pouco. Existem coisas que acontecem na nossa vida, principalmente o que atinge a nossa sensorialidade, nossos cinco sentidos, né? Que não há como negar, tá entendendo? Que não há como negar, que chega e pronto. Só que também, não, segundo eles, não tem como você dizer que é verdade. Por quê? Você só tem que aceitar que acontece. Aquilo acontece. Porque eu vejo que acontece, porque eu sinto também que acontece. Mas é verdadeiro mesmo, no sentido absoluto, eles se negam a dizer que seja. Eles só dizem que sentem e por isso eles. A palavra que eles usam é assentir, ou seja, é como se fosse consentir. Consentimos que aquilo acontece. Mas se aquilo é verdadeiro no sentido absoluto, não vamos nos posicionar sobre isso. Porque sempre pode. Por que, Anthony? Porque sempre, segundo o ceticismo, pode surgir alguém que diga: não, nós na verdade não morremos. De verdade mesmo, não. Aí vai criar uma teoria. Não, na verdade nós não morremos, nós só achamos que morremos. Sei lá, e vai vir aquelas teorias todas que você já pode imaginar. Como o cético diz que nenhuma teoria pode chegar nesse grau absoluto de certeza sobre as coisas, de verdade sobre as coisas, ele não vai se posicionar. Mas com relação aos cinco sentidos e o que acontece através do que experimentamos sensorialmente, aí eles dizem sim, parece, é o máximo que eles conseguem, Antônio. Parece que é verdadeiro. Parece, mas não é no sentido absoluto. Nossa, então não pode levar nada como verdade, né? Para Pra eles ele. não. Para eles não. Nem o que eles dizem, olha como é radical a coisa. Nem isso que ele está dizendo é verdadeiro. Mas vamos chegar lá com calma. Certo? Então, os dogmáticos são os que continuam buscando. Ou, desculpa, são os que acham que é possível encontrar. O cético continua buscando.
A gente pode refletir por que ele disse que continua buscando, porque ele podia dizer que não existe. Mas, veja só, se ele disser não existe verdade, ele está caindo no mesmo erro, pessoal. Não sei se vocês pegaram, veja. A verdade não é, a verdade é possível ser encontrada. Aí o cético, dogmático. Aí alguém vai dizer assim: a verdade é impossível de ser encontrada. A mesma coisa, pessoal, dogmático. O cara está afirmando o que não sabe. Não afirme nada, porque tudo que você afirmar, você vai ter que provar absolutamente. E isso é impossível à mente humana. É impossível. O ser humano não consegue. Ele pode se esforçar e achar que conseguiu. É outra coisa. É bem interessante o ceticismo. E um pouco é sutil, sabe? Ele tem uma linguagem, um jogo de palavras e um modo de pensar que, se você não acompanhar, ou você não entende, ou os céticos eram, até em discussões com outros filósofos, eles eram temidos. No estilo das pessoas que temiam discutir com Sócrates, que não eram céticos. Mas o ceticismo ele era temido em qualquer debate, porque ele observava o que você estava dizendo, procurava as falhas do que você estava dizendo. Qualquer coisa que você dissesse. Ah, tal coisa você disse, provou para ele. Bom, se você conseguir, porque tudo que você disser, ele vai procurar um argumento contrário para mostrar que não é possível dizer, alcançar um grau absoluto de verdade sobre as coisas. Mas ele não vai dizer isso, porque se ele disser isso, que não é possível alcançar a verdade, ele está sendo dogmático. Certo? Então, os céticos continuam buscando. Né? Nossa tarefa é descrever a maneira de filosofar dos céticos, esclarecendo o que eu estava dizendo, esclarecendo para vocês que o que a gente vai dizer, nossas acessões futuras, não devem ser entendidas como afirmando positivamente, né? Mas simplesmente registrando como se fosse um cronista. Então o cético vai dizer assim: eu não estou dizendo que é verdadeiro isso. Então por que você está dizendo? Então, se você não tem pretensão que seja verdadeiro, não diga. Alguém poderia dizer para o cético. O cético vai responder assim: eu não tenho pretensão que isso seja verdadeiro. Eu estou olhando para o mundo e estou percebendo que as pessoas discutem até a morte e ninguém prova a ninguém que está certo. Então, eu não estou dizendo que o meu discurso é verdadeiro. Eu estou dizendo o que eu vejo. Eu estou descrevendo como faz um cronista. Olha a esperteza do argumento. Ou seja, o que faz um jornalista? O jornalista, ele registra, que faz uma crônica no jornal, ele registra um acontecimento, né? E se espera de um jornalista que ele seja objetivo, ou seja, que ele não coloque no discurso dele, quando ele está escrevendo, coisas íntimas, que ele pensa, subjetividade dele, crença, não. Fatos tais como aconteceram. O cético é esse, pessoal. O cético é esse. Ele olha para as coisas e diz: eu vou dizer o que eu vejo. E o que eu vejo é que ninguém prova nada para ninguém, embora ache que provou. Porque em toda discussão, no fim dessa discussão, aquele que parece que perdeu, na verdade, foi estudar mais para voltar a enfrentar o outro. E isso vai acontecer infinitamente. Então, o que seria verdade nesse sentido? Né? Vocês já viram debates como são? Já tiveram essa impressão de que fulano foi refutado? Quando eu ouço a palavra refutado, fulano foi refutado, eu vejo que são os fãs falando. YouTube, eu vejo um vídeo do YouTube, fulano discutiu e refutou. Aí eu vou ver o vídeo e não foi isso. Eu vejo que o cara deu argumento, o outro deu argumento, ficou aquela coisa assim meio... Acabou o debate. Mas os fãs vão para um lado, outros fãs vão para o outro. Aí diz, o lado A vai dizer que refutou o lado B, e o lado B vai dizer que refutou o lado A. Foi Cecília que perguntou agora se eu conheço algum cético, né? Bom, o ceticismo é uma filosofia que existe até hoje. Né? Tem filósofos que, por exemplo, um brasileiro muito famoso no mundo, chamado Oswaldo Pochat, ele desenvolveu o ceticismo. Ele é um grande filósofo respeitado lá fora. Ele morreu há 4 anos, eu acho só.
3, 4 anos. E ele, então, era um brasileiro, né? Eu conhecia, assim, o trabalho dele, bem interessante. E tem outros filósofos também, né? Eu gosto muito de um. No mestrado eu falei sobre um que é ele é um historiador, mas ele também é um filósofo, né? E ele dizia que o pensamento dele era uma forma de ceticismo. E aí ele cita essa filosofia. E ele é vivo ainda, né? Ele é francês, um velhinho. Ele está com 90 e poucos anos. Chama-se Paul Veyne, né? Tem vários filósofos vivos ainda do ceticismo. O ceticismo é uma coisa que, como eu disse a vocês, ele é complexo e também muito, como posso dizer, difícil de você dizer porque ele está totalmente errado. Porque você olha os debates e as discussões, as teorias científicas mesmo, elas não têm esse grau de verdade que às vezes a gente acha que tem. Elas são substituídas por novas teorias. Revoluções científicas, elas servem para mostrar as falhas de uma teoria que está sendo aceita e substituí-la por outra teoria. Então, o que a gente chama de verdade, verdade, no sentido maior, realmente talvez a gente deva repensar. E aí o ceticismo, ele se encaixa, né, nessa crítica. Então, voltando ao texto, o que o ceticismo vai dizer é: não vamos dizer que a verdade existe nem que não existe, mas, olhando para o mundo, eu percebo, para a realidade, eu percebo que os discursos que as pessoas fazem não têm esse poder que as pessoas julgam que tem. Então, eu vou descrever que elas não encontraram a verdade. Certo? Como assim? Sim, aí o ceticismo ele é uma habilidade. É aquela parte que eu falei que poderia ser pensado como um método. Lembre-se que, ao final de tudo, o que se espera do indivíduo é que ele encontre a tranquilidade da alma. Por quê? A perturbação só surge porque você quer estar certo. O ceticismo parte daí. A perturbação da alma do homem, né? A gente poderia chamar de mente, né? A alma é um termo muito antigo. A perturbação mental que atinge as pessoas, segundo o ceticismo, ela surge porque as pessoas querem estar certas. Quando elas estão, na verdade, procurando uma coisa que nunca conseguem achar. Na hora que as pessoas assumirem que é impossível, ou não que é impossível, né? Porque aí o ceticismo entraria em contradição, mas que elas não têm o que elas acham que têm, aí elas relaxam. Porque toda briga, toda disputa, todo debate, toda discussão é só para ter a verdade que o outro não tem. Todo mundo quer ter a verdade. Todo mundo quer lutar com o outro para mostrar que é melhor que o outro, que é mais verdadeiro que o outro. Quando você reconhecer que as pessoas têm diferentes pontos de vista e que nenhum desses pontos de vista alcançou a verdade, parece ter alcançado a verdade, é bom usar essa palavra, né? Aí você relaxa, segundo você disse. Tipo, você pensa, nossa, isso era uma neura. Uma neura é uma neurose, uma obsessão, né? Que quando eu realmente parei, aí eu descansei. Olha, eu diria que sim, viu, Cecília? Porque Cecília perguntou, um cético poderia ser um advogado? Olha, o advogado ele tem que ter essa capacidade, o bom advogado, de se distanciar para observar aquilo que está longe de mim, como um cronista que registra os fatos, né? Então, pesar os argumentos passa muito por essa atitude cética, né? Mas o ceticismo, pessoal, adiantando aqui para vocês, não é só esse que a gente está apresentando. Esse é o primeiro. Tem outras formulações futuras, sabe? Vai ter outros ceticismos que vão dizer assim, não, a verdade ela não pode ser alcançada mesmo, sabe? Aí alguém vai dizer, e aí ele vai tomar outras direções. Por exemplo, o probabilismo vai mostrar que tudo que a gente tem é probabilidades de algo ser verdadeiro, mais do que outros. Nunca é verdade no nível absoluto, mas verdades prováveis. Né? Então é sempre esse equilíbrio e essa busca por não
não se posicionar por alguma coisa que você não vai conseguir sustentar, né? Então tem outras formas de ceticismo, né? Não só essa. Mas aí, pessoal, a habilidade do cético é opor. Então ele vai esperar os argumentos e ele vai criar argumentos contrários de igual peso para poder levar a pessoa a reconhecer que tudo que ela disser vai sempre ter um argumento contrário do mesmo peso. Certo? E aí eles usavam a palavra equipolência, que significa igual peso. Todo argumento, toda teoria tem uma teoria rival. Isso em certo sentido é isso, Cecília. Mas esse Cecília está dizendo, ele é do contra. Sim, mas só nesse período da discussão. Tudo que você disser, ele vai levantar uma teoria contrária de igual peso. Aí, quando você reconhecer que não há saída, que você não vai conseguir dizer algo verdadeiro no sentido absoluto, aí ele para. Aí acaba o método porque ele conseguiu o que ele queria, que era você deixar a sua obsessão de estar certo, de estar com a verdade. E aí, quando você deixou isso, você passou a viver de acordo com isso, na tranquilidade, né? De parar de procurar o que não se pode encontrar. Era a equipolência. Aí ele diz que quando você faz isso, quando você compara os argumentos contrários, as teorias contrárias, né, a gente é levado à suspensão, ou seja, eu não consigo dizer, então eu suspendo o meu juízo. Ou seja, eu não vou conseguir encontrar a verdade absoluta, ou melhor, eu não tenho a posse da verdade absoluta, nem você. Então eu vou suspender essa questão, não vou mais pensar sobre isso. Nesse ato de suspensão é onde reside a tranquilidade, né? Leva a tranquilidade, certo? E aí ele, para terminar aqui o texto, ele vai dizer que muitos homens de talento, né, inteligentes, na verdade foram perturbados porque nunca encontraram aquilo que eles buscavam com toda a energia encontrar, né? Engraçado eles aqui, ó. Homens de talento, perturbados pelas contradições nas coisas e em dúvidas sobre que alternativa adotar, foram levados a indagar sobre as coisas verdadeiras e sobre as falsas, esperando encontrar tranquilidade ao resolver essa questão. Ou seja, as pessoas elas querem ficar tranquilas quando encontrarem a verdade. Só que o cético diz o que elas não percebem é que procurar a verdade deixam elas perturbadas e menos tranquilas. É o contrário, né? E aí tem uma frase aqui, né? Que ele vai dizer que nada é verdadeiro no sentido absoluto, eles não vão dizer, senão eles estão se posicionando. O que eles vão dizer é assim: certas coisas elas parecem ser verdadeiras. E aí o que o Anthony até falou, eu não posso dizer que a fulano morreu, ele vai morrer. Isso é verdadeiro? Parece que sim, né? Aí ele diz aqui, é como se fosse o mel. Ele diz, por exemplo, o mel nos parece doce e aceitamos isso na medida em que temos uma percepção sensível da doçura. Porém, se ele é doce em si mesmo, isso é questionável. Ele parece doce. Pois não se trata mais de uma aparência. Dizer que uma coisa parece é diferente de dizer que ela é. Nós, os seres humanos, só temos acesso à aparência das coisas. Entendeu, Antônio? Inclusive, essa frase ela é colocada numa música do Raul Seixas, né? Que ele diz assim: se o mel é doce, é coisa de que me nego a afirmar, mas que parece doce, eu afirmo plenamente. Ou seja, eu tenho convicção que parece doce. Mas eu só posso falar sobre o meu ponto de vista, como aquilo me parece. Eu não posso ter a pretensão de que aquilo seja verdadeiro para todo mundo. Isso seria o dogmático, né? Então, parece que aquilo é assim como eu vejo. Só parece, né? Então, a verdade mesma, ela escapa das mãos como se você quisesse segurar água
né, com as duas mãos assim. Certo, pessoal? E aí, com isso, a gente encerra, né, o ceticismo filosófico. Muito bem, senhores. Por gentileza, coloquem seus nomes aí na lista de presença e até mais. Semana que vem a gente não tem encontro, né? Porque acabou aqui nosso módulo, mas nos veremos no segundo ano com um menu de degustação para vocês também muito interessante, que a gente vai falar sobre outros pensadores, vai ser muito legal. E aí a gente se encontra depois.